Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Pois é galera, a gente está aqui para mais um vídeo nesse dia. A gente que teve uma entrevista fantástica com o Kaique, ex-jogador do Flamengo. A gente está trazendo aqui algumas declarações também até o final desse vídeo, muito bacanas. Ele que contou algumas coisas pra gente sobre o Michael, falou também sobre a questão do Mundial de Clubes em Doha, ele que joga no Qatar Sport Clube, inclusive queria que tivesse o Mundial lá. Vou convidar você que está chegando, além de se inscrever, acionar a notificação e tudo mais, compartilhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais. E se você quer entrar no nosso grupo do Telegram, no grupo do Clube de Membros, torne-se membro. Além disso, a gente faz propaganda da sua empresa, seu pequeno negócio, seu comércio, da sua loja, o que for. A gente faz a propaganda no nosso canal, lá no Instagram do nosso canal, no Stories. E se você for do Clube VIP, ou do Gold, ou do Platinum, você ainda ganha, após 3 meses no Platinum e 6 meses no Gold, um manto autografado, personalizado. E ainda tem direito a também anunciar aqui no Stories do YouTube. É só procurar a gente lá no Instagram, no Telegram, quer dizer. A gente vai colocar sempre aqui para vocês da comunidade de membros o link do nosso Telegram. Lembrando, dia 5 agora tem sorteio de 3 mantos para vocês que são membros do Clube do Paparazzo. E fique ligado que a gente está sempre sorteando também, no caso para os inscritos todos, né, para todos os inscritos a gente está sorteando o boné do Flamiguinhos. Torne-se inscrito lá também do canal Flamiguinhos. E a gente, quando o Flamiguinhos bater 100 mil inscritos, a gente vai estar sorteando esse boné do Flamiguinhos. Seguinte, galera, a gente tem aí alguns assuntos importantes para falar. Um deles é essa situação envolvendo o Gerson, né, o nosso Vapo, o nosso Coringa. O Tottenham, segundo o pai do jogador, o Tottenham está disposto a contratar o Gerson no meio do ano aí já, né? Ainda não chegou uma proposta oficial para o Flamengo, mas eles estão falando aí de um valor na casa de 103 milhões de reais, né? Então o Tottenham da Inglaterra estaria disposto a pagar 18 milhões de euros. Lembrando que o Flamengo contratou ele por cerca de 49 milhões de reais, e a proposta que deve chegar de 103 milhões de reais. O Flamengo contratou o jogador que tem um sonho, né? Uma das coisas mais importantes para ele vir para o Flamengo foi justamente o sonho de jogar na seleção brasileira, de voltar também para o Brasil e jogar no clube do coração, que é o Flamengo. E ao que eu conversei com o pai dele, o que ele me fala, inclusive a gente tem uma live agendada com o Gerson, com funkeiros, com pagodeiros, aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, Coluna do Fla. A gente vai estar transmitindo ao vivo essa live do Gerson. Eu sou muito amigo lá do pai do Gerson, do seu Marcão. O que ele fala pra gente é que nesse momento o Gerson quer continuar no Flamengo, né? Ele então contou sobre essa situação aí dos bastidores e tudo mais, da proposta do Tottenham, mas que pode chegar a qualquer momento, mas o Flamengo também não tem interesse em vender o jogador, e o próprio jogador nesse momento está focado em Flamengo e seleção brasileira. Eu queria falar com vocês sobre uma história que aconteceu relacionada ao Jorge Jesus, que ele se emocionou e foi aplaudido pelos jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu. Então, o Globoesporte.com revelou que na manhã desse dia 3 de junho de 2020, ele, depois de alcançar, conseguir alcançar o acordo da renovação, ele foi até o primeiro grupo de jogadores, chegando lá no treino do Ninho do Urubu, e comunicou, né? E antes da atividade, inclusive, conversou com um dos grupos, né? Com os atletas dos grupos, na verdade com um, depois com outro, foi conversando com os grupos, é dividido em grupos agora, né? E ele se emocionando, o carinho que ele tem pelos jogadores, falando para eles e tudo mais, a decisão de permanecer, que foi por causa deles também que ele decidiu permanecer. E, inclusive, na chegada do segundo grupo, segundo o Globo Esporte, ele repetiu também o discurso e foi aplaudido por todos. Então, que prova, né, o carinho do Jorge Jesus, não só pelo Flamengo, como por esses jogadores desse elenco fantástico que ele conseguiu montar. E o mais importante, né, gente, essa amizade que eles todos fizeram, e isso já está provado. Inclusive o Jorge Jesus declarou que no seu Instagram que o motivo da permanência dele no Flamengo era muito também pela amizade com os jogadores. Essa é uma matéria no Coluna do Fla também sobre a questão do Marcos Braz. Eu já sabia, até porque eu já tinha conversado com algumas pessoas próximas ao Marquinhos sobre isso,
sobre essa questão, essa matéria meio maluca que saiu, essa informação do Marcos Braz, está apoiando candidatura, indo para a questão de política, prefeitura e tudo mais. Tudo isso que saiu aí, tá? É negado. Pessoas próximas ao Marcos Braz dizem que o foco dele é 100% no Flamengo. Então essa situação de política envolvendo o Marcos Braz negada, tá? O dirigente, o vice-presidente de futebol do Flamengo não está envolvido com questão de política nesse momento. Ele pode ter amizade com um com o outro, mas ele não está vindo nessa situação. O foco dele é 100% no futebol do Flamengo. A gente passar rapidinho para vocês que a própria Conmebol aí elogiando o Flamengo, questão aí do protocolo de retorno aos treinos, os treinos que você está acompanhando, a gente está mostrando para você o treino do Flamengo aí, enquanto aí no fundo agradecer as imagens da Flá TV que está cedendo as imagens e fazendo questão que a gente use mesmo durante esse momento aí de pandemia, de quarentena. E então a Conmebol vê o protocolo do Flamengo de retorno aos treinos uma referência, tá, gente? Então o Flamengo sendo referência para protocolo e questão de protocolo, a Conmebol elogiando, indicando, dando dicas aí, uma notícia retirada do Jornal Lance, mas é muito bacana a gente ver que o Flamengo saiu na frente, né? Sai na frente em tudo, né? E a gente vai falar aqui agora sobre questão de Mundial, a gente vai falar sobre questão de Michael, uma conversa nossa que a gente teve com o Kaique hoje no programa Mengão 11h30. O Kaique falou sobre o Michael, esse coração gigante, mas que, apesar de ser pequeno, tem um coração gigante. Vale a pena você acompanhar tudo que ele fala. Ele, que o Kaique jogou no Goiás, né? Jogou há pouco tempo no Goiás com o Michael, né? Aqueles, inclusive, o Deco faz a pergunta, ele participou daquele 6-1, né? Que o Flamengo goleou o Goiás, e o Kaique é que faz o gol do Goiás naquele jogo. Ele sabe muito bem, conhece muito bem o Michael, então vamos acompanhar aí o que ele tem para falar do Michael e também a questão do Mundial de Clubes. Será que tem Mundial de Clubes? Ele jogando lá em Doha, ele está por dentro, afinal de contas o Mundial seria em Doha, então o Kaique, né, vive na cidade, sabe o que está acontecendo. Mundial esse que o Botafogo quer dizer que é campeão de 3. Os caras estão dizendo aqui que a gente está com inveja. Tricolores, Flapress e vascaínos entraram em pânico. Faremos uma grande festa quando os troféus ficarem prontos. Os caras mandaram fazer troféu, gente. Vocês acreditam nisso? Vamos com o Kaique aí. Curiosidade minha, né? Você esteve no Maracanã, no 6-1, gol seu. E quem estava jogando ao seu lado era o Michael, nosso novo xodó. Queria que você falasse um pouquinho do Michael no Goiás, como é que ele era. Se ele no Flamengo já se soltou, tem mais a se soltar, porque aqui ele já está adaptado. Queria que você falasse um pouquinho do Michael. Cara, o Michael, ele é uma exceção boa, assim, no futebol, né? Porque a história dele, a grande maioria já conhece, né? Um menino que realmente tem um extracampo aí que dificilmente a gente apostaria, né? Num jogador como ele, que já passou pelo que passou, problemas, né? Extracampo com droga, que ele não esconde para ninguém. E eu pude compartilhar de vestiário, né? De concentração, a gente já trocou muita ideia junto. É um menino que tem um coração gigante, apesar do tamanho. Mas ele é um baixinho abusado, cara. E isso realmente engrandece ele, porque ele não tem medo, ele não tem aquele receio do errado, né? Porque ele veio de uma realidade muito ruim. Acredito que nada para ele seja tão difícil de tudo que ele já passou realmente, né? Hoje acho que está no Flamengo não é uma dificuldade, né? Porque às vezes as pessoas, caraca, estou indo para um grande clube, meu Deus, como é que vai ser? Eu acho que para ele tem sido a alegria, né? Dele realizar mais um sonho e buscar, e é por isso que ele parece, né? Que joga tão leve, tão suave, porque realmente é a essência dele, né? E no Goiás ainda mais porque ele era mais protagonista, né? A gente fazia uma dupla bacana ali, fiz bastante gols, né, antes de ser vendido aqui para o Catar, inclusive, né, tem que agradecer a ele também, porque faz parte disso. Né? Se hoje eu estou aqui, né, e vim para cá vendido, na época que estava no Goiás, também foi por conta do Michael, porque a gente jogava junto e a gente fazia uma parceria bacana ali na frente, né? E ele é um grande jogador, cara, não é à toa que está no Flamengo, não é à toa que está no melhor
e maior time, né, da nossa, na atualidade aí no futebol brasileiro. E espero que ele seja muito feliz, cara. Torço muito por ele, não pelo jogador, né, que ele é um grande jogador, mas principalmente pelo menino, né, ser humano que eu conheço, eu sei que ele é. Obrigado, Kaique. Kaique, queria te fazer primeiro uma pergunta que vem para a torcida como informação, diante de uma expectativa grande que a gente tem. Você está no Catar, existe uma expectativa grande da torcida a respeito de se teremos ou não um novo Mundial no Catar esse ano. Eu queria que você, se pudesse, comentasse o que é que se fala por aí, você que está aí, é do meio da bola, se você acha Sim. que deste cenário é possível a gente voltar. Eu estava em Doha no passado, foi uma experiência incrível. Ela é bastante importante, acho que para todo torcedor, né, flamenguista que tem essa expectativa, né, de ver o Mengão novamente aí no Mundial. Cara, vou dar uma realidade assim, bem um panorama, né, de uma realidade bem atual aqui no Catar. O que se fala, né, é que realmente não vai mais acontecer o Mundial esse ano, né? E essa possibilidade ela é mais real do que realmente que as coisas voltem numa normalidade. Eles, assim, o Catar propriamente dito, a última coisa que eles querem é perder essa oportunidade, porque no próximo ano já não seria mais aqui. Então, um país que vai sediar a próxima Copa do Mundo, 2022, seria mais um evento teste, assim como foi o último Mundial. Porém, esse próximo, né, que supostamente está cancelado, ainda não foi confirmado 100%, mas já estão falando aqui, muitos diziam que alguns estádios da próxima Copa já iriam ser testados, né? E eles não querem perder essa oportunidade, mas infelizmente por conta de tudo que a gente está vivendo, né, do corona, dessa incerteza, né, e eles não conseguem dar uma precisão, e esse é um evento que precisa ser organizado com bastante antecedência e muito mais pelas pessoas que podem vir a entrar dentro do país, né? Então a gente não sabe quando as fronteiras vão estar abertas, o aeroporto, né, está recebendo os estrangeiros, que ainda não é permitido, né? A gente está numa quarentena aí praticamente já de mais de 3 meses aqui. Então tá bem complicado assim, cara. Eu acredito que vai ser difícil. A gente torce para que aconteça, porque eu tô aqui, eu sei o quanto foi bacana, né? Ter o Flamengo aqui, ter o Liverpool, poder desfrutar disso, vivendo aqui, né? Tô aqui do lado, pude ir aos jogos, né? Torcer e fazer parte disso de alguma forma, mesmo que não jogando, né? E poderia, né, ter até a possibilidade de jogar no próximo, porque sendo aqui do Catar, né, o campeão, né, da liga tem o direito, assim como foi o Al Saad no último, né, de participar. E para mim seria uma grande honra, né, estar jogando um mundial também. Então eu perderia uma oportunidade, né, de estar também no mundial. E isso é ruim profissionalmente. Agora vamos aguardar. E agora eu vou convidar vocês a acompanharem uma entrevista muito bacana que o canal Nação Urubu 81, meu amigo Alan, fez com o Sebastião Lazzaroni, que era amigo do meu avô, inclusive, o Lazzaroni, o meu saudoso avô. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem o que o Lazzaroni falou, por que ele não convocou o craque Neto. Por que o Neto não foi convocado pelo Lazzaroni? Ele que reclama dessa questão de seleção e tudo mais, que foi injustiçado. E aí o que o Lazzaroni tem para dizer sobre isso? Essa polêmica que houve, que porra, até hoje se fala nisso, cara. A questão do Neto. O Neto até hoje se contorce porque ele não foi convocado na Copa de 90. A pergunta que não quer calar, por que o Neto não foi na ocasião? E se você se arrepende, se hoje, com a cabeça que você tem, você levaria o Neto? Eu não vou ser grosso, dizer que o Neto não joga porra nenhuma. Não vou ser grosso. E a vida preguiça dele fora do campo não era condizente. O exemplo do Raí, do Zinho, do Aldair e do próprio Neto também. Desses, só o Aldair, que para mim era fora de série, acabou ficando. O Neto teve poucas chances, mas teve. Mas muita da carga era pelo seu comportamento fora do campo. E um jogador de uma dinâmica pequena
excepcional na bola parada, no tiro Indiscutível. de canto, nas faltas laterais, nas faltas frontais. Eu não via o Neto com toda essa capacidade dinâmica, mobilidade, a exigência que já naquela época se iniciava de ter uma intensidade e um rendimento alto para os jogadores. Então, eu não via ele com essas condições. E, a partir do momento que ele foi para a televisão, tornou isso sendo um cartão de visita dele. Ou seja, o Neto era o foda, era o fera, eu fui injustiçado. Aí eu faço a pergunta para você Verdade. e para a nação rubro-negra. Eu errei. Mas antes de mim, quem convocou o Neto? Depois do Lazzaroni, quem convocou Verdade. o Neto? Quem Verdade, levou o Neto não. para a seleção? Pô, Verdade. é uma estrela, um balão japonês? Subiu e apagou? O balão japonês, tá aí um termo. Agora eu, para fechar, convido o meu amigo Alan Abimadi, que é o jornalista e colunista que era do Torcedores.com, que agora está no hashtag Rubro Negro. O cara faz um trabalho muito bacana, tem uma apuração fantástica, tem muitos contatos também. Ele falando que o Jorge Jesus, apesar de ter anunciado na noite de terça-feira a sua renovação, ele não tinha assinado ainda, ao contrário do que alguns veículos falaram, né? Tudo caminhou muito bem e ele vai explicar um pouco aí da questão contratual do Jorge Jesus, do tempo de contrato e tudo mais. Alan, chega mais, conta pra gente. Fala galera, aqui é o Alan Abimadi, passando aqui só para falar um pouquinho sobre a repercussão que eu tenho visto entre colegas de imprensa e torcedores sobre o tempo de contrato do Jorge Jesus com o Flamengo. O Mister que se antecipou ao anúncio do Flamengo, até porque não houve assinatura de contrato, o Mister anunciou na noite dessa terça-feira o contrato sem ter assinado o contrato pela permanência por mais um ano, informando que fica no Flamengo até o mês de 2021, ou seja, um ano de contrato. E eu tenho visto muita repercussão de torcedor, de jornalista, dizendo que o Flamengo deveria insistir para o técnico assinar até o final do ano, permanecer por mais tempo. Gente, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, multa contratual de treinador é completamente diferente de multa de jogador. Uma coisa é o jogador estar com o contrato terminando e você assinar por mais um ano com o jogador, ao invés de assinar por mais 4 ou 5 anos. Outra coisa é o treinador. A multa de treinador sempre foi muito mais baixa. E a gente está no futebol brasileiro. O que mais acontece no futebol brasileiro é a saída de treinador. Quantos treinadores os clubes demitem por ano? Quantos treinadores pedem demissão dos clubes durante o ano? O Abel tinha contrato com o Flamengo até o final de 2019, pediu para sair um pouco antes. O Rueda tinha contrato com o Flamengo, recebeu a proposta da seleção chilena e saiu antes. E essa multa não é nada que mude os cofres do clube, vai salvar, vai dar um up, não. Então, esse tempo de contrato não faz assim grande diferença. É óbvio que daria uma tranquilidade a mais para o Flamengo o Jorge Jesus assinar por mais tempo. Até porque o português ele costuma cumprir os seus contratos. Mas, gente, não é motivo para insatisfação ou para questionamento. Na verdade, isso não quer dizer tanta coisa. Se ele tivesse assinado com o Flamengo por 5 anos e no meio do ano que vem o Real Madrid fizesse uma proposta para ele, caso ele tivesse interesse de ir para o Real Madrid, não seria o contrato que seguraria. É isso aí, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Também segue lá o hashtag Rubro Negro, o Alan Abimadi no Twitter. O cara tá sempre postando as paradas maneiras. Quero agradecer vocês, compartilhe sempre os nossos vídeos. Lembrando que hoje é dia de hambúrguer, então vá peça o seu hambúrguer, né, que tem aqui na Barra da Tijuca, Lemax Hamburgueria. Cara, o hambúrguer é fantástico, tá? Eu vou colocar aqui embaixo aí, ó. Tá aí o telefone, né, o WhatsApp para você fazer o seu pedido. Lembrando, cupom PAPA10 tem 10% de desconto. Corre lá. Delícia, rapaz.